Small Axe é uma série, mas é mais do que uma série. Small Axe é um sonho acalentado pelo Steve McQueen há 11 anos. E desde que ele escreveu e dirigiu para a BBC essa obra, e os episódios começaram a sair, todos eles estão sendo tratados como obras autônomas. Eu vou falar sobre essa série, mas não se preocupe, não tem spoilers aqui. Eu só vou trazer alguns argumentos para te convencer a assistir. E aproveita então e deixa aquele like aqui no canal. E te inscreve também para ele crescer cada vez mais se você ainda não é inscrito. O Steve McQueen, é preciso deixar claro, ele não é aquele ator de 7 Homens e um Destino, aquele filme dos anos 60. Eu tô falando aqui do Steve McQueen, cineasta negro. Primeiro negro ganhador do Oscar de melhor filme, isso em 2014, por 12 anos de escravidão. Small Axe, cujo título se refere a uma canção do Bob Marley sobre um provérbio jamaicano que diz que o pequeno machado é capaz de cortar as maiores árvores, é uma série, então, que na verdade é uma antologia de 5 filmes. E cada um deles conta uma história distinta. O diretor Steve McQueen ele quis criar um painel sobre os afro-caribenhos e as tensões raciais no Reino Unido, isso entre os anos 60 e os anos 80. E a escolha sobre os afro-caribenhos é pelo fato de que esse é o povo de Steve McQueen, que nasceu nos anos 60, filho de pais caribenhos que estavam então entre aqueles convidados a se estabelecerem na Grã-Bretanha, isso após a Segunda Guerra Mundial. O Steve McQueen, ele disse que ele queria entender a si mesmo, entender de onde ele veio. E a gente sabe muito bem o quanto histórias tão pessoais quase sempre dão grandes obras. E aqui nós temos 5 grandes obras. O que mais impressiona em Small Axe é que, embora as histórias elas sejam independentes, elas constroem um universo muito coeso, um universo que fala sobre brutalidade policial, sobre racismo, sobre a dificuldade de ser um negro naquela sociedade e encontrar trabalho, obter educação, se tornar parte da sociedade britânica. Small Axe, ele é um acerto de contas com o racismo e com a discriminação daquele período. E cada episódio vem recolhendo reconhecimento de pública e crítica. O Mangrove, por exemplo, ele abriu o Festival de Londres e o Lovers Rock, que é nome de outro episódio, foi escolhido como o melhor filme do ano pela Associação de Críticos de Chicago. Os nomes dos episódios, então, que fazem parte dessa antologia Small Axe são: a gente tem o Mangrove, tem o Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Widow e Education. E segundo o diretor, todos eles são baseados em fatos reais e alguns deles são histórias verdadeiras. Eu vou contar então rapidamente sobre essas histórias e me deter sobre aquela que é o melhor filme de 2020, mas que não foi indicado ao Oscar. Mangrove, o nome do episódio 1, ele se passa nos anos 60. E esse era também o nome de um restaurante no bairro de Notting Hill, em Londres. Um importante ponto de encontro, então, para aqueles afro-caribenhos. Um lugar onde eles iam para comer, para se encontrar, para conversar, para discutir. E um lugar que era alvo frequente da polícia da área, que fazia batidas, saqueava e prendia as pessoas naquele lugar. E isso por racismo, por racismo, por racismo. Então, em 1970, 9 pessoas foram presas e acusadas de incitar um motim durante um protesto contra as ações da polícia local. E eles ficaram conhecidos como Mangrove Nine, ou os 9 de Mangrove. E o seu julgamento foi algo altamente incomum. São 9 pessoas negras enfrentando uma lei de brancos. E apenas um dos membros do corpo de jurados era negro. O juiz era branco, os advogados eram brancos e os promotores, todos brancos. Mesmo assim, esses 9, eles defenderam suas ideias, seus direitos, sua liberdade e até mesmo o direito à alegria, que parece em particular
um dos principais motivos de ferir tanto os brios moralistas do destacamento policial de Notting Hill, que fazia essas batidas constantes lá. É uma história maravilhosa sobre a luta, sobre a resistência de comunidades oprimidas. Education é o episódio que se passa nos anos 70 e conta a história de um garoto de 12 anos, fascinado por astronomia e por foguetes, e que fica obviamente chocado ao descobrir que vai ser transferido para uma escola de alunos especiais. Os pais dele, sobrecarregados pelo acúmulo de empregos, não têm tempo para acompanhar o crescimento e os problemas daquela criança, e também não sabiam que existia uma política de segregação racial não oficial que impedia que muitas crianças negras tivessem a educação que mereciam. Mas isso até que um grupo de mulheres das Índias Ocidentais resolve o problema então por conta própria. O Steve McQueen nesse episódio ele demonstra uma grande sensibilidade e também aqui, especialmente na forma como ele liberta memórias para criar um retrato que ele é clínico, que ele é crítico de um sistema totalmente classicista com base em etnias. Education é a denúncia de práticas que atrasaram e muito a representatividade em diferentes setores da Grã-Bretanha. E ele faz isso, esse diretor faz isso com uma elegância, sabe? Distante de apelos emocionais gratuitos que poderiam ser empregados. Alex Whittle é uma história verídica sobre a criação de um escritor e o surgimento da sua consciência política. O Alex Whittle, então, acompanha esse futuro escritor desde a infância até o início da vida adulta dele. Depois de passar a infância dele num asilo institucional predominantemente branco, sendo maltratado, sendo injustiçado, o Alex Whittle vai para Brixton. Ele vai para lá para morar, então, num albergue para jovens, isso no final dos anos 70. Só que foi lá, nesse lugar, que ele encontrou, finalmente, um sentimento verdadeiro de pertencimento à comunidade das Índias Ocidentais, se envolvendo na cena da música reggae, inclusive se apresentando como DJ. Até que em 1981, o Alex Whittle participou do chamado Levante de Brixton, um confronto entre a polícia metropolitana e a comunidade afro-caribenha, que protestava pelo justo, protestava pelo desemprego, pelas moradias precárias, pela situação de miséria em que eles eram mantidos. E por participar dessa manifestação, desse levante de Brixton, o Alex acabou cumprindo 4 meses de prisão, onde ele então dividiu a sala com um Rastafari chamado Simel, que acabou se tornando seu mentor. E todas essas experiências elas são dramatizadas nesse episódio, um episódio que ele é muito forte, nos apresentando esses caminhos, né, desse futuro premiado escritor, e destacando a perseverança necessária de alguém ao perseguir os seus sonhos. Red, White and Blue é o episódio que dramatiza a decisão de Leroy Logan de abandonar a carreira na ciência forense no início dos anos 80 e se juntar à força policial depois que seu pai foi espancado violentamente pela polícia. E essa é a sua tentativa de tentar mudar o racismo policial de dentro para fora, mesmo ele sendo o único homem negro da sua equipe, não reconhecido por seus colegas e afastado até da sua comunidade. E foi esse episódio que conquistou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em minissérie pro John Boyega. E é um prêmio muito, muito merecido, porque a força desse episódio tá na atuação de John Boyega. A raiva contra o racismo, sabe? A pressão, as humilhações, a desesperança, tudo é muito bem expresso só na face do ator. O Red, White and Blue, ele é mais um episódio forte de Small Axe, que justifica por que o Steve McQueen é uma das vozes mais interessantes dos nossos tempos, mesmo quando ele conta já histórias que são do passado. E agora vamos falar de Lovers Rock, esse musical de Steve McQueen. Muito mais do que nos outros episódios, é a música aqui, a grande protagonista. Durante o episódio a gente vê um grupo de pessoas, muitas delas são conhecidas entre si, isso durante uma noite de festa numa casa, no bairro de West London,
A gente vê então desde os preparativos da festa até a manhã seguinte. É um grande filme que celebra as reuniões que os negros, indesejáveis nas boates brancas, tiveram que criar para si mesmos. A mensagem do episódio, no final das contas, ela é dedicada àqueles que amam festas. Mas todo o trabalho coletivo de preparação, as danças e o canto na pista, o romance que quer, prosperar depois da madrugada, tudo é uma cadência amarrada, trilha sonora para os conflitos, os diferentes humores que se estabelecem na noite, os casais que se unem, os corpos se tocando, todos os flertes, o suor que vai se acumulando pelas paredes, e tudo isso, por todos os motivos que levam à existência daquelas festas, transforma tudo num grande movimento que ele, na verdade, torna a música em algo muito semelhante a uma espécie de liturgia. Lovers Rock é uma maravilha minimalista, porque aqui o Steve McQueen, esse diretor, ele conseguiu construir um verdadeiro hino à sua cultura, às suas raízes, à necessidade de defender as suas raízes. É uma demonstração de como é possível ser lírico, ser intenso, sendo político, sem a necessidade de sublinhar isso com ênfase, mas sendo inevitavelmente político. Não é à toa que Small Axe foi considerado o melhor filme do ano pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles e de Chicago. É um filme que, na verdade, são 5 e que você não pode perder. Tá na Globoplay, então vai lá, vai assistir essa pérola. Um grande beijo para vocês, muito obrigado por estarem aqui junto comigo, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo aqui. Por favor, peçam aí nos comentários, mandem sugestões de algum vídeo que vocês queiram ver, porque vocês me ajudam a construir esse canal aqui. E não se esquece, aperta aí o sininho das notificações também, para não perder nenhum vídeo nesse canal. Obrigado demais e até a próxima.